Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido de todo? Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar de 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver a mais claro. Hoje vem desmistificar o enigma do mal com o Pedro Valinho. Eu sou o Bernardo e este é o Take 2. Este é o Take 2, continuamos aqui no Calvário Húngaro, em Fátima. E Pedro, conseguiremos encontrar o bem na nossa liberdade? A nossa liberdade leva-nos ao bem? Ou poderá levar-nos? Haverá uma relação entre elas? Espero que nos leve ao bem, porque senão estaremos condenados, seria uma fatalidade do mal. Sim, eu creio que a questão é que muitas vezes a grande questão tem a ver com o que é que nós entendemos por bem, porque paradoxalmente quer por bem e por ser livre, porque paradoxalmente muitas vezes fazer o bem implica uma liberdade que tem o tom de uma não liberdade. Na aparência, na casca, nós podemos ser prisioneiros. Um exemplo que toda a gente compreende, talvez, é o exemplo de uma figura, por exemplo, para situar, historicamente até, uma figura como Nelson Mandela, que está preso 25, 26 anos numa prisão, numa ilha. Portanto, se queremos uma metáfora melhor da falta de liberdade, acho que não encontraremos. E, no entanto, arrisco-me a dizer que é alguém que é profundamente livre e, portanto, que conscientemente toma uma decisão, discerne optar por o bem, livremente optar pelo bem, apesar de ter toda a aparência de uma não liberdade. Portanto, comportamentalmente ele não podia ser menos livre, mas interiormente, aquilo que nós falávamos no último take, aquela profundidade que nós não vemos quando olhamos, porque nós só vemos o exterior, e portanto aquilo que nós vemos é um homem que está preso numa prisão, numa ilha, mas a interioridade pode ser de uma liberdade total. Exato, nós temos noção daquilo que vai dentro da cabeça do seu mundo interior, não é? Do que é que ele experiencia, e Exatamente. Podemos ser muito livres dentro de nós também, não é? Exatamente. E essa liberdade, para nós fazermos bom uso dessa liberdade, a responsabilidade entra? Ou será importante? Será aqui uma peça fundamental, não é? A responsabilidade, na questão da liberdade? A responsabilidade é, no fundo, a outra cara da mesma moeda. Portanto, ser livre implica assumir uma responsabilidade. A responsabilidade é o assumir aquela ação que tem o meu nome, que eu livremente assumi. E, portanto, se aquela ação não foi assumida livremente, se um certo mal que aconteceu e que se calhar até saiu das minhas mãos, mas não tem o meu nome, ou seja, não corresponde à minha motivação, ou até eu não me revejo nela por outros motivos, o grau de responsabilidade que eu tenho sobre aquela ação é muito pequeno. Alguém que, para dar todo o exemplo, algo patético, mas enfim, para ilustrar, alguém que, porque bebe muito, bebe a um ponto de não ter capacidade de discernimento, e depois conduz até casa e no caminho há um acidente, alguém morre nesse acidente. A responsabilidade desta pessoa, a responsabilidade primeira, não está na morte daquela pessoa, está na sua incapacidade de autocontrole no momento de beber. E, portanto, o grau de responsabilidade que ele tem foca-se naquele momento em que ele ainda tinha capacidade de decidir. No momento em que já não tinha, há muita atenuante para a responsabilidade. Portanto, é uma responsabilidade muito reduzida, é uma responsabilidade indireta que ele existe. Então, eu entendo, e agora como estavas a falar dessa situação, lembrei-me muito, por exemplo, do mito do Ulisses, não é? Daquela questão de Ulisses ia atravessar o mar
em que o mito não é bem assim, mas eu vou tentar resumir também para ser mais fácil. E estavam sereias, e as sereias têm um canto que hipnotizava os marinheiros, então ele amarrou-se a ele próprio e à tripulação às velas do navio, para quando passassem pelas sereias não fossem influenciadas pelo canto. Ou seja, se nós tentarmos transpor este mito e tentar extrair aqui a ideia para as nossas vidas, se calhar aquilo que nós temos que fazer é ganhar consciência antes e saber que na altura se calhar não vamos estar em condição de... Mas não é por não estarmos na altura que se calhar desculpa o nosso ato errado. Não é? Sim. Porque nós temos essa possibilidade antes de prever aquilo que vai acontecer e de refletirmos. Mas se quisermos talvez uma história... eu estou completamente de acordo com o que dizes e acho uma ótima leitura que fazes do Ulisses. Embora me pareça que seja depois nós continuamos muito focados sobre, portanto, eticamente focados sobre aquilo que devemos evitar. E aquela conversa que tivemos também no último episódio, o foco talvez seja, talvez deva ser divergido para aquilo que devemos fazer. Uma história que me parece interessante a esse nível é a história de um certo Jesus que está no Jardim das Oliveiras quase sabendo que vai morrer, sabendo que ao virar da esquina há uma morte violenta que o espera, suspeitando que essa é a vontade do Pai. Não necessariamente a morte violenta, mas o facto de ele se oferecer pelo bem dos outros. E, portanto, ele, diante desta situação que não deseja, porque ele não deseja uma morte, e ele diz isso ao Pai, ele reza-lhe, está completamente sozinho, ele vai se afastando dos discípulos, vai perdendo discípulos pelo caminho, está completamente sozinho diante do Pai e reza-lhe, Paizinho, se é possível, afasta este cálice de mim, afasta-me isto de mim, mas não se faça aquilo que eu quero, mas o que tu queres. E, portanto, no fundo, ele sabe que isto lhe vai acontecer, sabe que ao Pai tudo é possível, sabe que, apesar de tudo, o Pai sabe, e, portanto, confia no Pai. E, portanto, ele avança voluntariamente para um bem que tem os contornos de um mal. E este é todo o paradoxo da morte de Jesus. E o interessante aqui, parece-me, é que a razão pela qual ele aceita portanto, avançar, apesar de não o querer, é o facto de saber, é o facto de conhecer a sua história, é o facto de saber quem ele é. Aquilo que também dizíamos, nós só sabemos o que fazer quando sabemos quem somos. E ele sabe que ele é filho, e por isso é que chama pai ao seu Deus. Uhum. Portanto, sabe-se filho. Portanto, há uma história de fidelidade na qual ele se reconhece. E, portanto, esta identidade é o que lhe dá sustento para uma decisão moral. E, portanto, o foco não está no mal que vai acontecer, o foco está no bem que há que fazer, e ele sabe qual o bem porque confia numa certa história que é aquilo que lhe dá sustento, que é aquilo que faz com que ele seja aquilo que ele é. Exato. E também pressuponho que ele já tem um percurso de autoconhecimento muito maior. Claramente. Que será isso a nossa vida, não é? O conhecer-nos e, se calhar, aquilo que nós encontraremos no final será Deus, porque ao conhecermos a nós de forma profunda, Ele está lá, não é? De certa forma. Por isso vamos chegar a um ponto em que haverá sempre um contacto maior com isso que nós temos que fazer, que de certa forma nos transcende um bocadinho. E mesmo essa ideia de, à primeira vista, alguma ação ser má, mas nós conseguimos ver o bem nessa ação. E mesmo acaba por não ser ambivalência, mas a quantidade de interpretações que uma ação pode ter, mas só a própria pessoa é que nos consegue dizer o porquê de ter feito e que intenção é que teve. E se calhar será movida por um valor, ou por valores, ou pelo amor, pelo que seja, que está ali na base e que nos indica o caminho a seguir. É toda uma nós aprendemos quem somos, portanto, tal história do homem conhece-te a ti mesmo, não é? Nós aprendemos quem somos e se nós transformarmos o discernimento ético numa busca pela ação acertada em cada momento, nós estamos a fazer casuística, portanto, nós vamos fazer uma espécie de mapa fazer checks, não é? Aqui posso fazer isto, não posso, ali posso fazer isto, não posso. E toda uma outra coisa é nós aprendermos quem somos. E este autoconhecimento há de nos levar, de facto, a isso, a um nortear a vida, um autoconhecimento que, pelo menos aos olhos da fé, não é apenas um autoconhecimento, é como dizias. Portanto, o processo
a vida há de nos levar a encontros profundos. E esses encontros profundos também são a marca de Deus, têm a pegada de Deus. E no fundo é em volta disto, é a partir disto que depois se há de ser capaz de fazer esta opção fundamental, que muitas vezes há de ter um custo sério nas vidas das pessoas, mas é uma opção fundamental, de fazer o bem, de escolher o bem e não escolher o mal. Porque muitas vezes isso vai implicar que eu assuma para mim o custo de fazer o bem. Há um teólogo espanhol que escreveu um livro sobre Fátima, no qual fala sobre esta questão do mal e tem uma metáfora, usa uma metáfora muito simples que eu acho muito interessante para falar sobre este peso que pode ter assumir fazer a coisa correta, ter a atitude correta, que é isto de imaginarmos que recebemos uma nota que sabemos que é falsa. Portanto, nós recebemos uma nota porque nos pagaram qualquer coisa, uma nota de 100 euros, e a nota é falsa. E diante desta nota nós temos duas alternativas. Uma delas é ir no dia seguinte ao mercado e fazer compras e usar a nota e pagar, e recebemos troco, dinheiro real, e recebemos as compras, e a nota não é problema nosso, passou para outro. Aquele mal não deixou de existir, já não é meu. Exato, passamos o testemunho. Isto é pecado original. Isto faz parte desse pecado que se transmite. Não é? E a outra alternativa é eu assumir que eu perdi 100 euros e ficar com esse prejuízo para mim. E isto é o custo do amor, é o custo do bem. É a alternativa, portanto, no fundo, a atitude fundamental que eu escolhi assumir na minha vida, diante do mal, não o fazer prolongar. E, portanto, há de ter um custo. E esse custo chama-se um sacrifício, que vem com uma opção pelo bem. E essa opção é-nos sempre revelada, ou através do nosso caminho essas opções vão ficar de cada vez mais vivas? No sentido, nesse caso, tendo um processo de autoconhecimento, ou um processo de fé, as nossas dúvidas de o que é que devemos fazer começam a atenuar. Por exemplo, nesse caso, uma pessoa que saiba, não é? Como todos, que era errado continuar com essa nota falsa em circulação e de certa forma ir enganar outra pessoa sabendo que essa nota é falsa, deixa de ter tantas dúvidas, já tiver um caminho muito mais traçado do que, por exemplo, tendo em conta aqui uma relação entre um jovem e um idoso, pressupõe-se que ao longo da vida vamos aprendendo, não é? E que para um idoso tenha muito menos dúvidas do que é que seria a coisa certa a fazer naquele momento do que um jovem. Sim. E isso será uma maturação de valores? É o ganhar caráter. No fundo, falávamos também, portanto, no fundo há aqui uma vida que seja levada, portanto, se o nosso foco não estiver numa racionalidade moral, mas na formação de um caráter. Ao longo da vida nós há de nos ser mais, não sei se é mais fácil, mas é-nos mais natural optar pelo bem, porque no fundo, mesmo do ponto de vista teológico, quando nós pensamos no que é que significa esta vida diante de uma vida que está para lá da morte, talvez tenha a ver com isto, desenvolver caráter, que nos há de permitir, numa altura decisiva, diante do bem supremo que há de ser Deus, dizer eu opto pelo bem. Porque isso há de significar também um certo custo de me desprender de mim mesmo. Portanto, há ali um certo sacrifício. E, portanto, desenvolver caráter, acho que sim, há de ser mais fácil, ou melhor, há de ser mais natural a alguém que aceitou fazer estes pequenos sacrifícios que cumulativamente nos vão moldando e permitindo, diante das decisões decisivas, continuar a optar pelo bem, mesmo que ele custe muito mais do que nas pequenas decisões que fomos fazendo aos bocadinhos. E sentes que hoje em dia é mais fácil fazer o bem ou, por exemplo, nos primórdios da humanidade? Não sei se é diferente. Temos uma evolução. É mais difícil, mais fácil? Não sei se é diferente, quer dizer... Essa é uma pergunta difícil, não é? Difícil de resposta, não é? Não é assim tão linear, difícil. Não é? Há de haver dificuldades diferentes. O que eu sinto é que hoje nós temos uma tentação muito forte, porque assumimos quase naturalmente que não existe valor mais elevado
na sociedade do que aquilo que eu decido. Portanto, nada é mais importante do que a minha decisão. E nada justifica as minhas decisões senão eu mesmo. O que faz com que, no fundo, tudo espremido, nada valha a não ser o meu umbigo. E, portanto, eu sou o centro do mundo, eu sou o centro não só das minhas decisões, da minha existência, mas do mundo inteiro. E, portanto, o que o outro faz, se for contra aquilo que eu decidi, faz-me reagir. Então acabamos por cada um ter uma definição de certo e errado, não é? E acaba por ser tudo subjetivo. Portanto, é o subjetivismo absoluto e é aquilo que, se calhar, no fundo, no limite, é o nihilismo total. Portanto, nada existe que seja obstáculo à minha vontade pessoal. E também não vale a pena acreditar em nada porque tanto faz, não é? Nesse caso de tudo é igual. Às vezes nós dizemos acreditar, portanto, nós depois disfarçamos o nosso umbigo com outros nomes e às vezes até lhe damos o nome de Deus. Enfim, isto depois os nossos processos de autojustificação são muito diversos, mas tudo espremido, sim, é uma bola cheia de nada. E isto parece-me que é mais, que torna a questão mais difícil, porque depois a decisão entre o bem e o mal, no fundo, resume-se àquilo que eu entendo ser o bem e o mal, e portanto eu sou o dono da verdade. E estamos de volta ao jardim do Éden, diante de uma maçã e uma serpente, portanto, em que eu quero ser Deus e ser eu a decidir toda a existência. E portanto, esse para mim é o grande desafio dos tempos modernos do ponto de vista ético. E portanto, nesse sentido, há esta dificuldade própria. Não sei se é mais difícil do que nos outros tempos, porque aí haveria outras dificuldades, certamente. Sim. Mas se calhar hoje em dia, como nós estamos tendencialmente a adotar esse papel de Deus, que se calhar nos tempos primordiais era dado a Deus, não é? Havia esta humildade de reconhecer as nossas limitações e do transcendente que há em nós e mesmo deste mundo dos valores e tudo mais, do que é correto e o que é errado, e não era posto sobre a nossa alçada, não era algo nosso, não é? Como algo subjetivo, e era posto em Deus. Se calhar aí seria mais fácil de sabermos como nos relacionar com o outro de uma melhor maneira, porque todos obedecíamos a um certo critério, pelo menos tínhamos valores, uma base conjunta. Pelo menos tínhamos uma linguagem comum. Esse é de facto um desafio também dos tempos atuais, que é de nós continuarmos a usar uma série de palavras, como o bem e o mal, mas já não nos lembrarmos bem. Portanto, é como se tivessem ardido. Há um filósofo, Alasdair MacIntyre, que usa esta metáfora também. É como se alguém tivesse feito arder todas as bibliotecas que guardam tanto os dicionários de moral e, enfim, todos os moralistas tivessem sido mortos e depois só restam bocadinhos de páginas que sobreviveram dos incêndios e quer-se reconstituir, porque nós, de certa forma, fomos destruindo ou desconstruindo, talvez seja mais apropriado, estes edifícios morais que se foram acumulando ao longo de gerações. E depois nós continuamos a utilizar termos, mas já não temos os referentes desses termos, já não sabemos bem o que é que significa o bem, já não sabemos bem o que é que significa a vida. A ciência teve algum papel nisso? E a ciência creio que tem papel nisso, portanto os avanços científicos levaram até ao extremo questões que antes estavam mais ou menos resolvidas. Quando é que começa a vida? Quando é que termina a vida? Sobretudo terminar da vida, hoje em dia é uma baralhada, nós não sabemos quando é que termina a vida. Antigamente era muito simples, morreu-se, pronto. E, portanto, há toda uma série de questões éticas que se abrem em volta daquilo que não existiam antes. E, portanto, nós temos desafios novos, e se calhar desses desafios saberás falar melhor tudo que eu, mas temos também, sobretudo, esta dificuldade de já não termos uma espécie de gramática, de linguagem comum, a partir do qual nós nos possamos sentar à mesa e falar. Exato. E essa é de uma dificuldade. Mas é aquilo que eu também sinto, que hoje em dia o nosso conhecimento saiu do nosso mundo interior, daquilo que nós somos e da nossa própria experiência, aquilo que nós interpretamos das coisas que nos vão acontecendo, e passou muito para o mundo exterior, do que é esta árvore, do que é esta terra, como é que funciona, e esquecemos muito de entender a forma como nós funcionamos, não é? E, de certa forma, mesmo vindo a ciência, a psicologia, explicando, dando nome, chamando o ego, o self, o que seja, dando todos estes nomes, a toda a nossa dimensão interior, acaba por não nos dar nenhuma solução prática
não é? O que é que eu faço? O que é suposto eu fazer? Porque todos nós ou procuramos sentido, uns chamam sentido, outros chamam felicidade, outros chamam ligação com Deus, o que seja. Todos nós procuramos alguma coisa porque não paramos quietos, não é? Estamos sempre nesta azáfama de temos que fazer alguma coisa. E sinto que hoje em dia perdeu-se muito essa sabedoria do saber ser pessoa, saber fazer, saber distinguir principalmente entre o bem e o mal, porque acaba por limitar as nossas ações. Sim, embora talvez seja importante, tenho a impressão que nós também temos muita essa tentação de uma espécie de manual do que devemos fazer. Lá está muito científico. É muito também. científico, é muito, no fundo, é muito tempos modernos, é muito, aquilo que nós queremos é o imediato. Isto da reflexão sobre a existência, a vida, o bem e o mal, está tudo muito bem, mas na prática, no hoje, neste momento preciso, o que é que eu faço? Nas aulas de ética, esta é a pergunta que mais vem. Depois de uma grande reflexão de 5 aulas sobre o conceito de dignidade humana, está bem, mas na situação concreta de alguém que está ligado a uma máquina, desligamos ou não desligamos a máquina? E esta necessidade de ter a resposta imediata também tem a ver com esta forma de ser hoje, me parece, que é de desejarmos o imediato, de termos uma resposta imediata para tudo. Eu chamo-lhe uma tentação, porque me parece que, embora seja importante ter soluções, mais importante do que as respostas prontas, nós precisamos de continuar a ter a arte de perguntar. Na questão do mal, esta questão parece-me evidente, a necessidade de nos perguntarmos se o mal tem alguma coisa a dizer-nos nesta vida, é de não aceitarmos respostas fáceis. Se nós passarmos da questão que temos trabalhado, que é aqui do mal ético para o mal cósmico, nós não temos respostas. Nós podemos ter a tentação de achar que temos respostas, mas não as temos. Portanto, e a filosofia e a teologia balbuceiam respostas, mas não são mais do que isto, balbuceios, como o bebê que tenta dizer umas primeiras palavras. Se Deus existe, então porquê é que há um tsunami que mata 500 mil de pessoas? Se Deus existe, porquê é que o tremor de terra? Se Deus existe, porquê é que alguém nasce com uma deficiência física? Se Deus existe, porquê é que há uma criança que sofre? E eu acho que se o mal tem alguma função nesta vida, e isto não estou a querer fazer utilitarismo em volta do mal, claro, mas se podemos espremer alguma coisa do mal, algum sumo, é que ele nos deixe esta inquietude de não achar que temos resposta para tudo e, sobretudo, que não temos a resposta imediata, que não há manuais de resposta. E o mal é esse espinho que continua ali cravado nas nossas construções racionais, a dizer-nos, olha, isso está tudo muito bem, mas tu ainda não descobriste a verdade toda. Talvez seja a farpa, não é? É a farpa que nos continua a incomodar. E que nos prova que somos humanos, não é? Exatamente. Essa dimensão. Exatamente. E se calhar no confronto com esse mal, se calhar entendemos que o caminho será o bem. Porque ao entender que uma pessoa, por exemplo, um bebé que nasce com uma limitação é mau, nós não o queremos para os nossos filhos, nós não o queremos para os nossos irmãos, para as pessoas de quem gostamos realmente, e se gostarmos das pessoas mais próximas da mesma forma, se gostarmos de todas as pessoas da mesma forma que gostamos das pessoas mais próximas, vamos querer atenuar o mal que elas sentem. E aí estamos a cultivar o bem que está em nós. Sim, há esse clamor que esse tipo de mal representa, o sofrimento incausado, quer dizer, o sofrimento sem culpa, portanto, o sofrimento que a gente não sabe justificar. Se tem algum impacto sobre nós, é o dessa responsabilização, é de facto isso, é dizer-nos que, enfim, nós não sabemos explicá-lo, ele dá-nos que pensar, ele é incómodo nas nossas formas de tentar justificar o mundo, mas aquilo que ele faz, sobretudo, é espicaçar-nos a uma atitude fundamental que luta contra, no fundo, que nos responsabiliza sobre aquilo que nós vemos. Podemos dizer que, se calhar, por reconhecermos esse mal, por reconhecermos e vivermos esse mal, conseguimos ver mais claramente o caminho a traçar, que será o de evitar esse mal, que, por consequente, é procurar o bem. Serve como alerta para nós, se calhar? Há de servir, embora me pareça que, sobretudo, que temos de ter cuidado em não
não dizermos que isto, portanto, que há ali um bem misturado com o mal. O mal tem um nome e é mal. Sim, sim. E é preciso dar o nome aos bois, como diz o povo. Claro que sim. Mas sim, diante de qualquer situação, nós podemos ter uma leitura que traga, que esprema algum bem, e se algum bem existe dessas situações é esse, é de nos orientar, nos responsabilizar. O rosto que sofre é o rosto que nos responsabiliza. E diante do rosto que sofre e que nos responsabiliza, olhar para o lado, é já dizer não, portanto, é já fazer o mal, é acumular mal com mal. E, portanto, só há uma resposta. Aí é a evidência do que há a fazer. Diante deste tipo de mal, a evidência do que há a fazer é estar lá, é fazer-se próximo. Na escuridão acender uma luz. Na escuridão acender uma luz. Eventualmente diante de alguém que sofre, não há palavras, mas se calhar há um silêncio que pode ser acompanhado e a proximidade de um silêncio pode ser o bem. Então, Pedro, podemos concluir que nesta conversa e neste confronto com o mal, cabe-nos a nós fazer o bem? Será como acender a luz na escuridão? Isso. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. E assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.